Olá pessoal, se o PT ganhasse as eleições, se o candidato do PT chegasse a ganhar as eleições, se o PT entrasse lá e governasse o país novamente, não tem segredo não, seria um governo igual ao governo que foi colocado nos últimos anos na Argentina, na Venezuela, na Nicarágua e agora no Chile, né? Pois são governos que esse candidato admira, o regime ou o modelo de governo que são aplicados naqueles países, e que ele até elogia, fala que lá ocorre democracia, que aqueles países não se desenvolvem por conta de embargos que lhes são impostos por outros países. Coloca a culpa do atraso daqueles países na relação com outros países, né? Mas não quer assumir que aqueles regimes têm quebrado a economia daqueles países onde ele é colocado em prática. E está na cara que ele quer copiar esse modelo de governo, pois ele fala ou já avisou que quer um Estado forte, um Estado que controla tudo, um Estado concentrador, onde todas as empresas cada vez mais passam a ser no controle do governo, o governo que controla tudo, que cuida de tudo, que tem as riquezas ali na mão e que distribui essas riquezas, né, segundo a necessidade da população, de acordo com o que ele tem falado. Então são promessas que saem da própria boca dele, que ele quer um Estado forte. Estado forte que tem todas as empresas, que no caso de Cuba, desses outros países aí que já estão bem avançados, né, nesse grau de comunismo, eles determinam tudo para a população. Determina qual internet que eles podem usar, qual rede de televisão que eles podem assistir, se pode ou não, qual religião que eles têm que seguir. Então, isso vai aumentando. Eles começam regulamentando a mídia, regulamentando as igrejas, criando regras para tudo, regulando as religiões, a mídia, a internet. Então, dessa forma que eles começam a governar. E aí no início eles são governos assistencialistas, que é aquele governo que presta, que procura dar uma qualidade de vida aos mais necessitados no início para cativar a população mais carente. E aí elas são conquistadas e após ser conquistadas elas aprovam e apoiam aquele governo. Após o regime colocado em prática num grau bem elevado, não tem mais como essas pessoas fugir, e aí elas se vê muitas vezes debaixo de opressão daqueles ditadores, daqueles opressores que comandam o seu país. E aí já é tarde demais para eles reclamarem, né? A mesma população que apoia antes tem reclamado depois, é o caso da Argentina. A mesma população que apoiou aquele governo, né, estão reclamando agora na rua. E aí por que um Estado forte não dá certo, né? Porque tem sido assim na Argentina, nesses lugares onde foi colocado, na Venezuela. Estado forte que tem todas as empresas na sua mão é um governo protecionista que protege as empresas estatais, né? Então o investidor particular, né, o empresariado, o investidor, ele não se sente seguro em ter sua empresa naquele país. Cada vez mais as empresas vão saindo daquele país, também porque um Estado forte, ele é burocrático, ele é cheio de regras. Para as empresas funcionarem dentro daquele país, elas têm que seguir a regra disso, a regra daquilo. Tem muitas normas regulamentadoras que a empresa tem que seguir e que dificulta as atividades dessas empresas, e elas vão tendo dificuldade de obter o lucro, que é a orientação e o motivo para aquela empresa permanecer naquele país. E aí, à medida que essas empresas particulares vão saindo, menos imposto que aquele governo vai ter que arrecadar, né? Pois as empresas vão saindo e então ele vai ter que aumentar os impostos. Por quê? Aumentar o valor do imposto. Por quê? Porque ele precisa arrecadar. Porque o governo não gera riqueza, não gera nada. Então o seu custo, a sua despesa, os gastos públicos, ele assegura com o quê? Com o dinheiro obtido através dos impostos.
E aí, se tem menos empresas, as empresas vão saindo daquele país, ele tem que arrecadar mais e aumentando os impostos, criando mais impostos. E aí, cada vez mais vai dificultando e cada vez mais empresas vai saindo daquele país. Cada vez mais, por conta disso, tem mais desempregados e esses desempregados cada vez mais precisando do governo. Então, o governo tem que ser assistencialista cada vez mais e aí não tem de onde tirar o recurso para pagar os benefícios sociais para aquela população necessitada. É isso que trava a economia. E aí aquela população se revolta porque o governo não conseguiu manter aquelas condições, aqueles benefícios sociais que ela começou providenciando no início, né? Quando ele colocar aquele regime em prática. A gente viu aí nos últimos dias a população incendiando ônibus, prédios no Chile, né? Então, população revoltada com o governo. Na Argentina também tem as manifestações contra o governo atual. Pessoas fugindo daquele país para outros países, assim como na Venezuela. Muitos venezuelanos estão vindo para o Brasil. O governo brasileiro atual agora ele dá apoio aos venezuelanos, pois ele não quer aquelas pessoas sofrendo nas mãos dos seus opressores, dos ditadores daquele país. E os venezuelanos têm apoio e abrigo aqui no Brasil, são recebidos. Tem vindo também argentinos para o Brasil, porque sabe que aqui o regime é outro, que o país é capitalista, diferente do seu país. O Brasil é um país mais livre, as pessoas têm mais liberdade para tudo. Enquanto não entrou nenhum governo ainda que seja concentrador, que queira um Estado forte, que queira copiar esse regime, esse modelo que foi colocado nesses países que eu falei, da América Latina, Argentina, Venezuela. Mas se a gente deixar um que é adepto a esse regime, que admira esse regime, que quer copiar aqui no Brasil, a gente vai chegar também nessas condições que tá existindo nesses países aí que eu falei. A revolta da população nas ruas reclamando do governo. E aí se esse governo, se esse candidato de esquerda ganhar também aqui no Brasil, ele vai apoiar muitas coisas e vai ter o apoio dos outros partidos de esquerda, dos outros parlamentares que são parecidos com o modo de pensar deles. Então vai ser aprovado aqui no Brasil muitas leis que esses partidos de esquerda estão querendo colocar em prática, como a legalização das drogas, o aborto, né, a legalização do aborto. Uma lei que já foi comentada que a pedofilia não é crime, tem deputados sim que quer colocar isso. Pedofilia não é crime, mas é uma doença. Então tem pessoas querendo criar leis nesse sentido e colocar em prática. Como teve uma deputada aqui do Brasil, de um partido de esquerda, né, e os partidos de esquerda são parecidos, então vai ter apoio, um vai ajudar o outro, né, e vai chegar nisso. Uma deputada queria copiar da Califórnia uma lei que é do furto por necessidade. A lei do furto por necessidade, lá na Califórnia, o americano pode roubar até $1.000 ou $800, que não é considerado crime. Então, o dono do estabelecimento nem resiste à ocorrência, né? Pois sabe que não vai dar em nada, não vai ser punido. Agora, eu não sei como é que funciona, se é o governo que tem que repor esse prejuízo que o empresário, que o dono da loja tem. Mas aí o cara rouba hoje, amanhã ele vem de novo, o mesmo cara, e às vezes rouba até para vender para outra pessoa, então isso vira um caos. Muitos comerciantes estão fugindo daquela localidade por conta disso. E aí o lugar lá está ficando deserto devido a essa lei. É um dos motivos que está afastando o investidor e quebrando a economia daquele país. Teve também deputados aí querendo criar o Dia da Abelha, né? Deputados ambientalistas. Então, leis que não vão acrescentar muito para o nosso
Brasil no sentido do que a gente está precisando. E aí, como ele quer esse candidato de esquerda, que está para candidato para presidente agora no Brasil, ele quer um Estado forte tem muitas empresas, tem a Petrobras, tem o Banco do Brasil, tem nas suas mãos controlado, tem o quê? Tem o BNDES, e é ele que escolhe o presidente que vai comandar, que vai administrar essas empresas, essas estatais. Então ele quer muitas empresas porque é fácil negociar para ter apoio político na hora da votação. Quando ele quiser colocar algo em prática, ele vai ter o apoio, pois ele fez acordo, ele distribuiu muitos cargos para muitos amigos lá dentro. E você pode ver que onde ocorre mais corrupção é através das empresas estatais. Quanto mais burocrático, mais cheio de empresa for o Estado, né, for o governo, mais tem chance de haver corrupção, pois não dá para o governo fiscalizar tudo, para o governo acompanhar tudo. Então acontece a corrupção devido ao Estado ser burocrático, ser um Estado forte, um Estado que tem muitas empresas, é mais difícil de controlar. E aí ele pode alegar que não tem como ver tudo, então ocorre as corrupção porque ele não consegue acompanhar. Outra coisa também é que as empresas, sendo estatais, elas são menos cuidadas. A empresa particular, privada, é mais cuidada, é melhor cuidada, pois aquela pessoa que está cuidando ali é como se aquela propriedade, aquela empresa fosse dele, então ele cuida melhor. As pessoas também que trabalham nas empresas públicas, elas não têm a mesma dedicação de uma pessoa que trabalha na empresa particular. Na empresa particular, ela procura seguir carreira ali, ela quer, através da meritocracia, ser cada vez melhor para ter uma colocação melhor dentro da empresa. Já o cara que talvez entrou para o concurso ali na empresa pública, ele já entrou mesmo, ele fica até o final do cargo e às vezes ele relaxa mais. Então as empresas públicas têm menos qualidade, ela é menos competitiva do que uma empresa particular. A empresa particular vai dar mais lucro, vai crescer mais, vai produzir mais. Então a gente vai ter uma oferta melhor, de melhores produtos com mais qualidade, uma variedade maior. E essas empresas que vão gerar os impostos que o governo precisa. Aí para isso a gente precisa cada vez mais de um Estado mínimo, limitado, da liberdade, né, do mercado, da liberdade de mercado, da liberdade econômica, da liberdade para o investidor viver melhor e trabalhar melhor sua empresa. O Estado forte ele só atrapalha a economia e afasta o empreendedor. É isso que tem quebrado as economias desses países socialistas, desses países da América Latina que colocaram em prática esses regimes nos seus países. Já os países que se desenvolveram foram países mais de economias abertas, de liberdade, de país desburocratizado, onde a facilidade para abrir uma empresa, para a empresa atuar é bem maior, né? A gente pode citar aqui Singapura, Catar, outros países aí da Ásia e da Europa, que são países de Estado mínimo, do governo não tem muitas empresas, as empresas são mais particulares e ele precisa arrecadar menos imposto possível, então ele pode reduzir os impostos e isso atrai investidor, porque a máquina pública, o governo, não é um Estado burocrático, não precisa de muito, a administração não precisa de muitos cargos, de muitos deputados, de muitos administradores, e com o imposto reduzido para atrair aqueles investidores, então isso faz com que o setor privado se torne forte, com que as pessoas corram para lá, pois aquele país é como se fosse um parque industrial, e é assim que tem que ser cada vez mais o Brasil, que tudo vai fluir melhor e a gente vai se desenvolver, pois a gente tem um país aqui
bem amplo e bem um potencial de crescimento muito grande que só depende de uma melhor administração de políticas melhores para a economia, de políticas que favoreça o nosso crescimento. E aí para obter, para que cresça os investimentos, para que cresça a indústria, a gente precisa de um Brasil infraestruturado, que é o que o governo atual está fazendo, infraestruturando o país, criando variantes de meio de transportes, né? Agilizando, aprovando as leis como a lei da cabotagem, onde a gente pode ter cargas por navios, dando atenção ao modal ferroviário, fazendo privatizações, atraindo investidor, que a gente precisa do setor particular para o Brasil crescer. O Brasil não cresce sozinho, muito menos só com a empresa do governo, pois o governo sozinho não vai a lugar nenhum. Não é o governo que gera riqueza, não é o governo não consegue dar emprego a todo mundo, o governo não tem a mesma qualidade do setor privado, e o governo não pode ser o salvador da pátria, só ele, mas precisa de todos os brasileiros, cada um fazendo sua parte, melhorando em todos os sentidos, procurando melhorar na segurança, na educação. E uma coisa que eu não tinha visto aqui no Brasil, nas escolas públicas, que a gente precisa para desenvolver o Brasil, que é a educação financeira, onde a gente sabe que uma dificuldade que a gente tem aqui é as dívidas, né? O pessoal entra muito em empréstimo, fica endividado, as pessoas são mais treinadas a ser consumidor do que mesmo produtor, e por isso que a gente sofre aqui no Brasil com dificuldade, com muitas pessoas com inadimplência, muitas pessoas que entram em dívidas com facilidade. A educação financeira evita as pessoas de ir por esse caminho. E esse governo atual está capacitando os professores, que após os professores aí passa para os alunos e vai cada vez mais formar uma sociedade melhor educada financeiramente. Os países onde as pessoas são mais desenvolvidas, como Japão, Estados Unidos, eles têm uma capacidade melhor nesse sentido, eles são mais educados financeiramente do que os brasileiros. Porque a gente tem que ser mais produtor do que consumidor, se a gente puder. A gente tem que buscar ser mais produtor do que consumidor. E para isso, para poder criar uma economia, a gente tem que ser, no mínimo, 60%. O ideal é 60% produtor e 40% consumidor. Então as pessoas têm que deixar de moleza, de querer depender do governo. Eu acho que o que vai ajudar a gente a se desenvolver é a interdependência. A gente depender do governo, mas o governo também depender da gente. A gente depender do setor privado, o setor privado depender da gente, do governo. É dessa forma que as coisas andam. E não as pessoas ficar cada vez mais acomodadas e o governo vai cuidar se eu ficar aqui desempregado. O assistencialismo às vezes atrapalha, porque acostuma muitas pessoas a se acomodarem, a ficarem dependentes do governo. E estando dependente do governo, está dependendo de alguém que está trabalhando, produzindo alguma coisa, pois o governo não produz nada sozinho. Então é isso, para o Brasil andar, é infraestruturar o Brasil, reduzir os impostos, fazer a redução tributária para atrair o investidor, desburocratizar, né, o setor voltado para o investidor, o setor empresarial, a parte jurídica toda, desburocratizar o país para que seja mais fácil do investidor atuar, educar mais a população. As pessoas têm que entender que tudo tem que ter uma sustentação, tem que ter a fonte de receita, né, para que mantenha uma despesa de forma saudável, tem que ter a fonte, tem que ter a receita, tem que ter a fonte arrecadadora, tem que ter a fonte produtora. Então o governo ele tem que pensar não só numa coisa, não ser só assistencialista e
e esquecer das outras áreas, mas ele tem que cuidar de todas as áreas e principalmente da economia, que é de onde vem a fonte para assegurar todos os gastos públicos do governo. Então essas pessoas da Venezuela, da Argentina, elas diziam, como alguns brasileiros falam, né, que no tempo daquele governo comia picanha, era rica, não sei o que, esse tipo de coisa. Mas só que chega uma hora que a bolinha de sabão estoura e chega uma hora que esvazia o caneco ali, esvazia aquele potezinho com água e sabão e não tem mais aquela bolinha de sabão colorido para ele, né, aquela vida boa. Então, o governo assistencialista, ele pode chegar nisso se ele não cuidar também da parte da economia.